Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu, professora Anair, estou aqui com Nivaldo Santana para falar de desenvolvimento urbano, trabalho e renda. Tudo bem, Nivaldo? Tudo bem, professora Nair Novaes? Atrasou um pouquinho porque eu me enrolei aqui com o link, mas é um prazer muito grande compartilhar reflexões com você, tá bom? Tá bom, eu agradeço o aceite do convite. Essa live é uma série que se chama A São Paulo que Podemos Ter, né? Pensando que esse ano nós estamos num ano eleitoral, estamos em pré-campanha, e pensar políticas públicas para a cidade de São Paulo, com todos os seus desafios, não é fácil. Mas por isso, eu, professora Anair, tenho conversado com pessoas importantes que trazem sugestões, propostas para que a gente tenha uma São Paulo mais igual, uma São Paulo mais justa, uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais acolhedora. E nessa perspectiva, não dá para pensar nessa questão de igualdade quando nós não pensamos no desenvolvimento urbano, quando nós não pensamos, quando pensamos em renda, né, e quando pensamos em trabalho. Por isso, a palavra é sua, Nivaldo. Olha, professora Nair Novaes, primeiro eu queria cumprimentá-la pela coragem de enfrentar mais uma grande tarefa na sua vida. Você é professora, educadora, militante em defesa da igualdade racial, das causas femininas, uma pessoa comprometida com o que há de mais importante na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Segundo alguns analistas, o Brasil está vivendo a maior crise em um século de existência. Além da pandemia, que já vitimou mais de 105 mil brasileiros e brasileiras, nós estamos vivendo uma retração econômica profunda, com muito desemprego, empresas fechando, uma situação de grandes dificuldades. Por isso que este ano nós vamos ter, 15 de novembro, o primeiro turno das eleições municipais para eleger os novos prefeitos e os novos vereadores e as novas vereadoras. E como você é uma pré-candidata, o que eu queria refletir e compartilhar algumas ideias com você é que é importante nós colocarmos o problema do desenvolvimento e de geração de emprego e renda como uma grande prioridade para uma plataforma avançada para enfrentar os enormes desafios que o povo de São Paulo terá pela frente. Então, era mais ou menos sobre essas questões que nós poderíamos trocar algumas figurinhas aqui. Com certeza, com certeza. E nessa perspectiva, Nivaldo, como você vê, né? Você já trouxe um pouquinho do nosso cenário, né? A grande crise econômica, além da crise política, da crise sanitária, da crise educacional que estamos vivendo, nós também vivemos uma crise no mercado de trabalho, né? Com as empresas fechando, com um número grande de desempregados, algumas pessoas sem perspectivas de como fazer para mudar esse quadro, como levar o pão e o leite de cada dia para suas casas. Nessa perspectiva, o que você pensa a respeito? Olha, em primeiro lugar, nós temos que denunciar o comportamento totalmente equivocado do presidente da República, que, em vez de liderar a resistência nacional contra a pandemia, ele subestimou a gravidade do problema. Dizia que era uma gripezinha,
que só tomar cloroquina que sarava, que era contra isolamento social, tinha que ter aula para todo mundo, abrir o comércio e todo mundo trabalhando. E todos os especialistas, começando pela Organização Mundial da Saúde, recomendam um pacote de medidas que, infelizmente, o Brasil tomou de forma muito tardia e com uma sabotagem do governo federal, e o desfecho, essa tragédia sem precedentes que nós estamos vivendo. Mas as próximas administrações municipais vão enfrentar um problema muito grande. Vai haver um empobrecimento muito grande da população. Hoje nós já estamos vendo aumento da população de rua, uma massa muito grande de pessoas sem renda nenhuma, e mesmo quem está trabalhando tem o seu salário, o seu rendimento diminuído. Então, as prefeituras vão ter uma grande pressão social, vão ter uma grande demanda de um lado e de outro vão enfrentar dificuldades, vai arrecadar menos com o ICMS, que é o imposto estadual, mas a metade vai para o município, vai arrecadar menos com o imposto sobre serviços, porque com a retração na produção, no comércio, no serviço, esse tipo de imposto também diminui, e vai aumentar a inadimplência. A pessoa não vai ficar pagando IPTU. A tendência é aumentar bastante a inadimplência. Por isso que nós achamos que as prefeituras vão ter que adotar medidas no sentido de reativar a economia, privilegiando micro e pequenas empresas e também tomar atitudes de obras e serviços de forma descentralizada, aproveitando o enorme potencial dos nossos bairros populares, no sentido também de ter uma pauta de gestão pública que priorize a geração de emprego e renda. Existe até, professora Anaí, um decreto municipal de 2015 que diz que todas as obras, serviços, as compras que a prefeitura tem que realizar até R$ 80.000 devem ser feitas por micro e pequenas empresas. Então, você vê, nos bairros mais distantes, para fazer merenda, você pode comprar de um pequeno produtor da própria região, pequeno serviço de manutenção das escolas, de infraestrutura urbana, tem um mecanismo descentralizado. Você, como uma educadora, uma pessoa com grande sensibilidade social, que tem proposta, tem projeto, tem debatido os diversos aspectos da administração pública, eu considero que você deveria colocar também com força na sua agenda um conjunto de medidas de ativação da economia local, ajudar no microempreendedorismo, ajudar na criação de frentes de trabalho em obras mesmo de zeladoria urbana, criar frentes de trabalho, mas também obras de infraestrutura, usar todo o potencial de um município gigante como São Paulo para investir na ativação da economia. O orçamento da cidade de São Paulo é superior a 65 bilhões de reais. Eu acho que esses recursos direcionados para a área social, saúde, educação, melhorar a mobilidade urbana, garantir a zeladoria urbana, coleta de lixo, jardinagem, criar atividades culturais, artísticas, esportivas, utilizando o trabalho de jovens nos bairros populares, eu acho que deve ser um foco importante de uma futura administração. Eu não tenho dúvida, já comecei a anotar aqui as suas sugestões, porque isso promove, né, Nivaldo,
todo o potencial econômico da região, sem que as pessoas precisam se deslocar, ficar horas e horas dentro do transporte público, que também não é de boa qualidade, para levar recursos para uma outra região e desprover a região aonde mora. Né? Correto. Então, Eu acho que você, como vereadora na Câmara Municipal de São Paulo, eu sei que você está trabalhando numa parceria com o nosso pré-candidato a prefeito, o deputado federal Orlando Silva. Eu acho que tem que sim. fazer uma parceria importante na campanha e procurar dar conteúdo e qualidade à campanha, discutindo proposta, procurando também organizar a sociedade. As pessoas não podem ficar esperando tudo do poder público. Tem que se organizar, tem que pressionar, tem que atuar, porque essa interação da sociedade organizada com a Câmara Municipal, com a administração municipal, é que consegue superar os enormes obstáculos que nós temos pela frente. Então, além de trabalhar, nós temos, por exemplo, nós estamos vendo uma pandemia, e essa Perfeito. pandemia mostrou que se não fosse o sistema único de saúde, se não fosse a saúde pública, a tragédia ia ser muito maior. Então, uma política de ampliação e melhoria do Serviço Único de Saúde, uma política educacional, que você é especialista na matéria, eu não preciso nem colocar, também contribui para a manutenção de postos das UBS, das escolas, parques infantis, centros esportivos. Nós podemos aproveitar a própria comunidade para realizar uma série de serviços de responsabilidade da prefeitura. Claro que o problema do desemprego, o principal responsável para superar é o governo federal, são políticas nacionais para reativar a economia. Mas eu acredito que uma prefeitura do porte de São Paulo também pode dar uma grande contribuição. Perfeito, perfeito. Mesmo porque dentro da Prefeitura de São Paulo, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento, né? E que pensa políticas públicas para a cidade de São Paulo. Mas, Nivaldo, você, como já foi deputado, né, sabe os grandes desafios que é estar dentro de uma Assembleia Legislativa e que as pessoas pensam que a gente tem a resposta imediata, né? E que a gente também tem a solução imediata. E não é bem assim, né? Porque pensar políticas públicas é fazer todo um estudo da nossa sociedade. Estou equivocada? Não, é por aí mesmo. Por isso que o ponto de partida é defender uma cidade democrática. Nós achamos que a democracia é um caminho necessário para equacionar os problemas e debater as soluções. Porque com democracia, nós vamos valorizar o papel das vereadoras e dos vereadores que vão ter voz ativa na definição das prioridades do município, e nós também vamos abrir espaço para a participação das organizações, sindicatos, sociedade amigos de bairro, entidades de homens, mulheres, negros, entidades feministas e mesmo entidades empresariais. Eu acho que todos os segmentos da sociedade precisa ter uma participação, uma sinergia com a administração municipal. E algumas questões pontuais, se você me permite À fazer vontade. uma sugestão, eu acho, vou dar um exemplo de existe uma lei que precisa ser regulamentada na Prefeitura de São Paulo, que é o passe-desemprego. A situação está tão difícil que, às vezes, o cidadão mora num bairro distante, ele não tem nem dinheiro para pegar uma condução para procurar emprego. Então, o passe-desemprego seria uma medida positiva para facilitar o deslocamento do trabalhador que precisa procurar uma nova ocupação. Nós precisamos também
principalmente nesse período, ampliar a rede de assistência social. Ontem mesmo eu passei pelo centro de São Paulo, tem duas coisas que chamam bastante atenção. Aumentou bastante o número de moradores em situação de rua, o que significa que nós vamos precisar dotar de mais recursos toda a área de assistência social da prefeitura, tanto com equipamentos como profissionais, trabalhadores e trabalhadoras da área. E a outra questão que é bastante perceptível, você vê bastante portas fechadas com placas de aluga-se, vende-se, de encerramento da atividade. Eu acredito que a Prefeitura de São Paulo precisa também fazer parcerias com o governo do Estado e com a União, no sentido de recuperar a atividade econômica na área de serviço. É muita loja, restaurante, bar, casa de beleza, manicure, barbeiro, está tudo fechando. Inclusive, o governador do Maranhão, Flávio Dino, ele tem uma proposta interessante. Ele falou, da mesma forma que tem auxílio emergencial para a população sem renda, hoje nós temos mais ou menos 65 milhões de brasileiros e brasileiras que estão recebendo auxílio emergencial, a maior parte de R$ 600, e uma parte de mulheres, chefes de família, alguns casos recebem R$ 1.200. Mas o governador Flávio Dino, ele estava propondo que esse microempreendedor, esse pequeno comerciante, ele deveria receber uma ajuda para manter os seus negócios nesse período difícil. Não é nem crédito, porque esse pessoal vai ao banco, o banco não empresta. O banco só empresta para quem tem muito. Tem um cara que usou até uma frase, falou que o banco só empresta ouro para quem tem prata. Ou seja, se o cara não tiver nada, eles não emprestam. Então, o governo precisaria usar recursos públicos para dar fundo perdido. Foi aprovada a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de incentivo cultural, que é para ressarcir esses artistas populares, cantores, esse pessoal que vai nos barzinhos, faz a musiquinha, teatro, cineclube, desenvolve uma série de atividades. Mas a burocracia é muito grande. Outro dia eu conversei com uma cantora aqui de São Paulo, perguntando como estava andando a lei Aldir Blanc. Falou, a lei é boa, mas não chega na ponta. É uma burocracia muito grande. Eu acho que o poder público municipal também poderia atuar nessa área, no sentido de azeitar as engrenagens da máquina burocrática do governo federal, no sentido de facilitar esses incentivos. Porque tem alguns segmentos, pessoal da área da alimentação, de turismo, hotelaria, o comércio, o pequeno comércio, é diferente das lojas Magazine, que é uma gigante, tem venda eletrônica, consegue enfrentar a crise. Mas aquele cidadão que tem a sua lojinha no bairro, tem um barzinho, uma sapataria, tem uma manicure, esse pessoal tudo está quebrando. Saiu um estudo, professora Anaí, impressionante. Só nos 3 primeiros meses de pandemia, mais de 700 mil empresas fecharam no Brasil. E, geralmente, quando fecham, é micro, pequenas e médias, que são justamente as que mais empregam. Por isso que ajudar micro, pequenas e médias empresas, criar facilidades creditícias, isentar temporariamente do pagamento de impostos, isso é bom para a economia, bom para esse pequeno segmento empresarial e é bom também para a maioria da população, porque geram bastante emprego. Então, são ideias. Eu sei que são muitas ideias e tem aquele velho ditado que fala, falar é fácil, fazer é difícil. Mas uma pessoa talentosa como você, inteligente, uma pessoa com iniciativa empreendedora,
Eu acho que você vai pegar todas essas questões, vai dar uma sistematizada, ver o que é prioritário, o que dá para fazer agora, o que dá para fazer depois, para ter uma agenda que vai abastecer bastante a sua atuação na Câmara Municipal de São Paulo. Eu já venho fazendo 2 trabalhos nesse sentido. Eu estava com um programa de rádio por uma rádio web, não estou mais, até por conta das eleições, e eu criei um programa chamando Cantando Lá de Casa, com o objetivo de dar oportunidade para esses artistas independentes ligados à área da música poder mostrar o seu trabalho. Porque nós sabemos que a classe artística musical, a classe artística de um modo geral, né, foram os primeiros trabalhadores a parar e serão os últimos a voltar, até por conta dessa pandemia. Então, nós criamos, eu juntamente com a Rádio Boa Música, criamos um espaço para esses artistas independentes. E atrelada a isso, nós também criamos um momento empreendedor, onde esses microempreendedores podem nos procurar e a gente faz a divulgação dos seus trabalhos, das suas peças, para que elas possam ser comercializadas. É uma iniciativa tímida, mas a gente já está pensando no pós-pandemia, né? Porque não dá para deixar a peteca cair. É tímida, mas assim, está trazendo. A gente já está conseguindo colher alguns frutos desse pequeno trabalho iniciado este ano. Olha, os chineses dizem que para andar 6 léguas nós temos que dar o primeiro passo. Então, cada passo, cada iniciativa, cada medida precisa ser valorizada, estimulada, porque serve como exemplo e vai criando uma dinâmica positiva na realização de uma agenda que ajude a melhorar a qualidade de vida da pessoa. Eu posso te dar outro exemplo. Em função da pandemia, não vai ter carnaval agora no início do ano que vem. Exatamente. Imagine quando você vê escola de samba, às vezes as pessoas só lembram dos ensaios nas quadras e no dia do desfile no sambódromo. Mas existe toda uma cadeia de serviços no entorno da escola de samba. Você vê o pessoal que faz fantasia, tem que preparar, tem costureira, tem que comprar tecido, tem que comprar os adereços, tem que preparar carro alegórico. É uma verdadeira indústria cultural. Cada Sim. escola de samba é uma verdadeira indústria que movimenta diversos segmentos econômicos. Você vai lá no AMB, aqueles barracões lá, quando está chegando o carnaval, aquilo parece um formigueiro humano das pessoas trabalhando. Com o adiamento do carnaval, que ninguém sabe exatamente quando vai ser realizado, e mesmo quando for realizado, provavelmente ele não vai ter a mesma amplitude do carnaval normal, significa que esse segmento também vai enfrentar maiores dificuldades. As próprias escolas de samba, elas complementam a sua arrecadação para realizar o carnaval, além do estímulo de recursos oficiais, tem que cobrar pelos ensaios, realizando shows, realizando uma série de atividades que hoje estão suspensas. Por isso que eu queria repisar que nós vamos tem 3 áreas estratégicas que precisam de apoio. Primeiro, essa população sem renda, essa população que não está trabalhando, está sem renda, que precisa de auxílios emergenciais. Por isso que nós defendemos que continue com esse auxílio emergencial. O segundo, essas pessoas que trabalham e que estão subempregadas, que estão fazendo bico, diminuíram bastante a sua renda, que precisam também de ajuda, precisa de estímulo e alternativas para que elas tenham um mínimo de renda para sobreviver. E terceira área prioritária também, a gente precisa cuidar desses micro, pequenos e médios empreendedores. A gente só pensa de desemprego quando uma grande empresa demite bastante gente, mas as demissões
Aquela pequena empresa que tem 2, 3, 4 funcionários, mas como elas estão fechando aos milhares, às vezes o desemprego é invisível. A gente não Uhum. percebe, diferente de uma montadora, igual a Renault no Paraná. Ia demitir 750 metalúrgicos de uma vez só. Então, isso criou uma comoção nacional, teve greve, teve briga, e a Renault acabou recuando. O sindicato conseguiu manter os 700 empregos. Mas esses milhões de trabalhadoras e trabalhadores que trabalham nessas pequenas unidades, é o garçom, é o cara que atende na loja, um pequeno comerciário, isso aí vai sendo demitido aos borbotões e a gente nem vê, porque vai fechando, vai fechando. Quando você vê um estabelecimento comercial fechado, você vê dois dramas. O drama do proprietário que faliu, que quebrou, e o outro drama é de 3, 4, 5, 10 trabalhadores que deixaram de ter o emprego. Então, o poder público, claro que a prefeitura não pode fazer tudo sozinho, mas Sim. uma prefeitura como a de São Paulo, ela tem que fazer parcerias, tanto com o Estado, com a União, como também fazer parcerias com a iniciativa privada para desenvolver, ver as vocações de cada região no sentido de incrementar a economia. Então, do ponto de vista mais geral, professora Ana, essa é a minha visão do problema. Agora, tem que ter essa diretriz. Agora, a materialização, como fazer, eu acho que precisa ser estudado e detalhado. Cada caso é um caso, cada região tem uma característica, tem região que tem um certo perfil, outra tem outras características, mas eu acho que, tendo essa prioridade, a gente tem uma boa bússola para ter um mandato qualificado, um mandato socialmente justo e economicamente positivo. Eu tenho duas, na verdade são três perguntas, né? Mas uma coisa vem me chamando a atenção, Nivaldo, e eu até queria entender um pouco. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, não, as periferias, porque a cidade é a periferia, porque a cidade é a periferia, como se as periferias não fizessem parte da cidade e como se elas fossem totalmente apartadas, né? Ou seja, você pensar uma política para a periferia, não incluindo a periferia para dentro da cidade. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Eu estou equivocada? Ou eu estou imaginando, ou eu estou sendo muito ingênua? Olha, na verdade, até uma pessoa uma vez disse que São Paulo, na verdade, tem mais de 10 cidades dentro de São Paulo. Sim. Então, todas as regiões de São Paulo, todos os bairros, têm uma vida própria. Tem comércio, tem atividades culturais, de lazer. O que a gente precisa é equilibrar mais o uso do orçamento público no sentido de atender melhor as regiões mais carentes. O nosso pré-candidato a prefeito, o deputado Orlando Silva, ele diz que tem que priorizar quem mais precisa. Então, por isso que essa sua linha de argumentação, nós não podemos achar que a periferia é problema. Periferia é solução. Na periferia nós temos artistas, nós temos esportistas, nós temos trabalhadores, empreendedores, nós temos um grande potencial, uma energia muito grande não aproveitada. Por isso que essa sua preocupação de tratar a periferia, os bairros populares, não como problema, mas como solução, aproveitar as energias, as capacidades. São Paulo tem suas peculiaridades. Você vê, às vezes a turma fala, ó, Zona Norte é mais de samba, na Zona Sul tem rap, tem Mano Brown, na Zona Leste tem a Praça do Forró. Você vê que
até do ponto de vista cultural, a cidade tem algumas afinidades regionais. E também do ponto de vista econômico. Você vê que, dependendo da região, ela pode desenvolver determinados nichos econômicos. Mas eu queria te dar uma dica aqui para você estudar. Tem Estou anotando. um decreto municipal que depois você vai no Google e vai achar. É o decreto municipal aqui de São Paulo, 56.475, barra 2015. Então, é um decreto da Prefeitura de Eu já São Paulo. vi. Hã? Já viu? Já vi. Que esse decreto que trata nessa parte de ajudar as micros e pequenas empresas. Na época, todas as obras, serviços, até R$ 80.000 deveriam ser feitos exclusivamente por micros e pequenos. Então, acho que esse é um tipo de iniciativa que pode ser aperfeiçoada e também criar outros mecanismos. Você pode pegar jovem para se transformar em monitores culturais, ter centros de cultura, para fazer teatro, dança, para fazer cineclube, para desenvolver o potencial artístico. Outro é mais do lado da música, da poesia. Tem atividades esportivas, tem os centros esportivos vinculados à prefeitura, que também pode criar um espaço para atuação de jovens que têm uma propensão para desenvolver a parte mais atlética. Eu não gosto mais de tecnologia, informática. Nós podemos criar também cursos de formação na área da informática, aproveitar as novas tecnologias, aproveitando os próprios moradores da região. É um esforço muito grande. Às vezes, a proporção dos problemas é tão grande que a gente até não quer fazer nada, mas eu acho que tem que fazer aquilo que você disse. É melhor pingar do que secar. Tem Com que certeza. tentar fazer, porque isso daí pode criar, pelo simbolismo e pelo exemplo, pode criar uma nova cultura de uma administração pública mais participativa, mais democrática, criativa, que procura não só olhar os problemas, mas procura também achar soluções. Perfeito. E por falar dessa forma criativa, eu acho que você acompanhou, tem acompanhado, a questão das privatizações dos 12 céus. Inclusive, eu, juntamente com algumas pré-candidatas, companheiras do PCdoB, estamos movendo uma ação pública contra isso, né? Sobre essas 12 privatizações, onde o prefeito de São Paulo, ele coloca que ele só vai começar pela parte esportiva e a parte de manutenção, ou seja, a parte administrativa. A parte pedagógica vai mais para frente. Mas quando a gente pensa nos céus, né, de como eles foram concebidos, que é Centro de Educação Unificado, Cultura, Esporte e Educação, né, e pensando a educação para além da sala de aula giz e lousa, né, porque a todo instante nós estamos num processo educativo. O que você pensa sobre essas privatizações e de que maneira, na sua visão, isso impacta na vida das pessoas, economicamente falando? É uma provocação, hein? Professora, você sabe bem melhor do que eu, até por ser uma especialista da área da educação, estudiosa da temática, que tem certas áreas que o poder público não pode abrir mão. Eu falei agora há pouco do Sistema Único de Saúde, que era muito achincalhado, todo mundo só vivia reclamando, participar aquelas matérias na televisão, mostrando fila de pessoas nos corredores, aquela dificuldade de marcar consulta, marcar cirurgia, mas quando pintou a tragédia, caiu a ficha. Todo mundo viu
que o Sistema Único de Saúde é estratégico, fundamental e precisa ser bastante valorizado. Eu acho que igual importância tem a educação. A educação é que vai construir as condições para que nós tenhamos um país desenvolvido, um país progressista, um país capacitado para se transformar numa potência, principalmente agora que nós estamos vivendo um período de desenvolvimento acelerado de novas tecnologias, inteligência artificial, robô, a internet das coisas, impressora 3D, ou seja, uma mudança muito grande, que se o país não tiver uma base educacional forte, ele vai perder essa disputa e nós vamos prolongar indefinidamente essa situação de um país retardatário. E o ensino básico, o ensino fundamental, nas escolas, nós temos que ter a escola, a creche, os céus, o município precisa garantir não só a gestão plena, mas também ampliar os recursos. Nós não podemos economizar no orçamento, falar que vai economizar no orçamento, tirando o dinheiro da educação, tirando o dinheiro da saúde. Aliás, infelizmente, essa é uma prática recorrente do PSDB. Agora mesmo, o governador João Dória mandou um pacote de projetos para a Assembleia Legislativa de São Paulo que ataca a USP, ataca o Instituto de Terra, quer acabar com a CDHU. Nós estamos precisando de moradia popular, ele quer acabar com a CDHU. Para você ver que existe uma linha de coerência, infelizmente negativa, desses governos do PSDB. Por isso que essa iniciativa que você ajudou a liderar, de defesa dos céus, contra a privatização, contra o descompromisso do poder público com a gestão dos céus, eu acho uma questão fundamental. E a gente deve colocar, acho que uma bandeira também importante é a defesa da escola integral. Ou seja, significa que o poder público tem que gastar mais dinheiro em educação. E, na verdade, o verbo correto não é gastar, é investir. Porque quanto mais você investe em educação, você vai ter um retorno social muito maior. Você vai formar uma nova geração de jovens qualificados e que vão ajudar a alavancar o desenvolvimento da cidade, do Estado e do país. Então, eu sou totalmente contra essa política privatista que não atende os interesses da população. E mesmo porque, uma dos itens colocados é que seriam por organizações sem fins lucrativos, né? Organizações sociais sem fins lucrativos no período eleitoral. Mas esse negócio de sem fins lucrativos, mas é o seguinte, é uma organização social que eles usam isso para gerir hospital, teatro municipal, céus, todas as áreas, mas eles cobram, eles têm contratos que são pagar taxa de administração, cobra isso e cobra aquilo. Então, na verdade, o lucro vem de forma disfarçada. Não são pessoas caridosas que estão usando uma parte do seu tempo para ajudar a administração municipal. Isso é um nicho de mercado. É que eles vivem disso. Isso daí também dá dinheiro. Falar que o sistema não tem fins lucrativos é mais um subterfúgio para esconder os reais interesses que são por trás disso. Nós já temos visto vários problemas que têm ocorrido em São Paulo, em outros estados também, que essas organizações sociais, claro que eu não estou generalizando, deve ter algumas organizações sociais que procuram cumprir adequadamente as suas funções, mas isso é um perigo. Eu acho que nessas áreas
essenciais para a população, que é um dever indeclinável do poder público se tomar conta, deveria se afastar dessas políticas disfarçadamente ou não, mas são políticas de privatização. Perfeito. E a outra pergunta, já foram as duas, a falta a última, é sobre a questão das empresas, né, das entidades empresariais, né, que você falou que seria muito importante que houvesse uma gestão, uma parceria com o empresariado. E aí eu pergunto, é uma pergunta mesmo, de que maneira, dentro de toda a sua experiência política, né, dentro de todas as suas atuações, como que seria essa junção, né, do poder público com as empresas? Olha, tem certos setores empresariais que eles ganham muito dinheiro, têm taxas de lucro absurdas e eles não têm muito interesse em desenvolver parcerias socialmente adequadas com a prefeitura. Se você pega o sistema financeiro, os grandes bancos, as grandes empresas, grandes estabelecimentos comerciais, grandes supermercados, eles têm uma estrutura própria que eles não precisam objetivamente de medidas proativas da administração municipal para eles oferirem os seus lucros. Apesar que eles não perdem a oportunidade também, se puder abocanhar alguma fatia do orçamento, eles não perdem tempo. Mas acho que as parcerias são com as pequenas construtoras, com pequenos estabelecimentos. Eu acho que o foco deve ser micro, pequenas e médias empresas. Se você tem uma política de incentivo industrial, por exemplo, São Paulo pode ter uma política de reindustrialização, enfrentar. O São Paulo tem uma vocação industrial que foi abandonada nos últimos tempos. Você vê o que é possível fazer usando essas novas tecnologias, políticas também. Quando você desenvolve o bairro, você ajuda o comerciante local, porque você dá mais dinamismo econômico para a região. O município também, tem alguns companheiros nossos que têm levantado, ele pode também, na área da mobilidade urbana, fazer parceria para ajudar a ampliar a rede metroviária, que está andando a passos de tartaruga. Como é de interesse do município, o município também podia ver com o Estado como incrementar isso. Agora, existem as associações, você pega bares e restaurantes. São Paulo é uma potência, esse é um segmento muito grande, e a maior parte são tudo de pequenos empreendimentos. Então, você pode ter uma parceria com a Associação de Bares e Restaurantes, ver como o que pode mudar na cidade para melhorar a atuação. Tem áreas que você pode ter atividades mais noturnas, o pessoal que bares, restaurantes, passa música, ver o que é possível fazer respeitando o equilíbrio entre a atividade comercial e os moradores. Você não, tem região que tem um certo conflito de uso. Você pega um bairro residencial que tem também espaço, que tem música, sempre, às vezes, precisa de uma regulamentação. Eu acho que o poder público tem que atuar nesse sentido, de como impulsionar. Não pode ser um poder público punitivo, que só sabe multar, proibir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O poder público tem que ser um parceiro desses pequenos empreendimentos para melhorar a convivência e permitir que, com o desenvolvimento de cada um deles, você gera emprego e também gera recursos para a prefeitura, porque com a cidade funcionando, com o comércio funcionando, esse estabelecimento funcionando, a prefeitura vai arrecadar mais.
e arrecadando mais, ela vai ter maior potencial para realizar obras de interesse da sociedade. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui, já a cabeça já está fervilhando com um monte de ideias e já pensando nessas articulações. Mas, diante desse quadro, Nivaldo, e aí aquela, não querendo chover no molhado, mas nós sabemos de toda a complexidade que é a nossa cidade. E como você mesmo já colocou anteriormente, é um grande desafio, principalmente no momento político em que nós vivemos, onde tudo tá se esvaindo, tudo está acabando, né? Com grandes desmontes que está vendo, que tá vendo na nossa sociedade. Nessa perspectiva, precisamos quebrar. Você já deu algumas ideias, você já deu algumas sugestões, você já colocou proposições, mas na sua avaliação, né, como um ex-parlamentar, sempre pensando no bem-estar social, como enfrentar tudo isso, né? Vindo de uma gestão neofascista, neonazista, neotudo, neoliberal, para uma proposição progressista, porque a gente sai de um lado para o outro. Olha, eu acho que o grande problema do Brasil é reconquistar o Estado democrático de direito, o respeito às instituições, respeitar o Congresso, respeitar o Supremo Tribunal Federal e respeitar a sociedade. Tem que respeitar a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação e também ter uma cultura do amor, não cultura do ódio. É a cultura do ódio que é a marca do atual governo federal. Eu acredito que isso é um grande constrangimento. Eu acho que a partir do ano que vem, os novos prefeitos, as novas câmaras de vereadores vão ter um grande constrangimento de ter um governo federal avesso a práticas democráticas, avesso a parcerias construtivas com os estados e com os municípios. Se na pandemia, que já vitimou mais de 105 mil brasileiros, ele não quis fazer parceria, imagine outras áreas importantes para melhorar a qualidade de vida da população, para ajudar os municípios, os estados a saírem dessa situação de dificuldade. Eu acho que vai ser uma batalha difícil, não dá para a gente ter ilusão. Eu acho que nós vamos enfrentar uma conjuntura complexa, uma conjuntura difícil, mas eu sempre parto do princípio de que não há mal que sempre dure. Eu acho que o povo brasileiro, com a sua experiência de luta, sua mobilização, sua capacidade crítica, progressivamente ele vai compreender que as causas dos infortúnios que nós estamos enfrentando hoje são fundamentalmente originárias lá do Palácio do Planalto, em Brasília. Isso, num primeiro momento, não é simples. Às vezes as pessoas ficam agoniadas, querendo que o povo, do dia para a noite, já entenda tudo o que está acontecendo e queira derrubar o Bolsonaro, dar impeachment, abrir novas perspectivas. Isso, nós temos um papel pedagógico de esclarecer o povo, de orientar, de organizar, mas nós temos que ter paciência também. Nós temos que saber que as coisas vão acontecendo e às vezes tem que ter paciência, não é do dia para a noite. Você viu que essas últimas pesquisas de opinião pública a respeito do governo federal mostram que o Brasil está dividido. Tem uma parte grande que ainda acredita no Bolsonaro, acha que ele não tem culpa de nada, que ele pode dar um jeito no país, e não adianta a gente xingar essa metade que pensa assim. Nós temos que convencê-las com argumentos, com exemplo, explicando direito as coisas, para a gente clarear a cabeça, clarear o caminho para que as pessoas compreendam isso. Eu sou otimista. Eu acho que nós vamos
passar ainda por um período de dificuldades. Nós não sabemos ainda o desfecho da pandemia. Tem gente que fala que até o começo do ano que vem, os impactos da pandemia, seja do ponto de vista da saúde, isso ninguém sabe quando vai melhorar. Talvez com vacina a gente possa abrir uma perspectiva de superação da pandemia, mas os efeitos econômicos, as dificuldades, vão demorar mais um tempo. Então, o início do ano que vem deve ser o início da retomada. Eu acho que nós temos que ter essa esperança, que 2021 vai ser o ano da retomada, e para que a retomada seja forte e vigorosa, a gente precisa de uma representação política comprometida, qualificada e sintonizada com a população. Por isso, professora Ney, que eu me sinto muito honrado de compartilhar essas reflexões aqui com você, porque eu sei do seu projeto, da sua experiência, da sua luta e dos seus compromissos. Eu acho que todos aqueles e aquelas que tiverem oportunidade de acompanhar no todo ou em parte esse nosso debate, eu queria afirmar, eu já fui 12 anos deputado estadual, eu já sou sindicalista, tenho uma militância antiga, e eu assino embaixo um atestado de qualidade. Professora Anair Novaes é uma grande opção para luta em defesa da educação, em defesa das mulheres, em defesa da igualdade racial, em defesa da tolerância, respeitando as pessoas, independentemente das suas opções, das suas orientações, da sua religião, das suas práticas sociais. Por isso que eu estou muito contente de participar aqui com você. Estava desesperada aqui que eu não conseguia entrar no link, porque o link era só clicar em cima do link. Eu tive que digitar tudo de novo para poder entrar na página. Então, por isso que eu atrasei um pouquinho. Não, mas não, não tem problema. Eu fico muito lisonjeada, porque você sabe que eu tenho um carinho muito grande com você, embora a gente não esteja toda hora junto, todo momento, mas eu acompanhei um pouco da sua trajetória e sei que você é uma pessoa importante. No meu conceito, a gente chama de mestre, né? Você, para mim, é um dos meus mestres, mesmo à distância. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, Nivaldo, com todo carinho: política de Estado e política de governo. O que a gente pode pensar dentro desse desenvolvimento econômico urbano, trabalho e renda, como uma política de Estado e uma política de governo? Olha, do ponto de vista conceitual, política de Estado são aquelas políticas permanentes, estruturantes da sociedade que independe de quem esteja à frente do executivo. Então, quando você pega transporte urbano, saúde pública, educação pública, essas áreas, com o governo A, B ou C, essas áreas precisam funcionar, senão as cidades entram em colapso. Então, são políticas estruturantes, políticas de Estado, se a gente for analisar conceitualmente no âmbito do município. Agora, as prioridades, a definição de qual linha vai adotar na administração, acho que cada governo tem suas prioridades. Tem governo que gosta de fazer grandes obras, obras faraônicas, com grande visibilidade, para tirar foto no dia da inauguração, para marcar sua gestão com grandes obras. Tem governantes que preferem fazer muitas obras, mas pequenas obras, que às vezes têm menos visibilidade, mas acaba atingindo mais gente, porque tem maior capilaridade, se espraia por toda a cidade e tem um efeito mais prolongado no sentido de melhorar a qualidade de vida da população. Nós temos que respeitar o governante eleito, ele tem o direito de definir suas prioridades. Um vai atacar mais esta área, outro vai atacar mais aquela. Então, política de governo
são políticas complementares às políticas de Estado, às políticas estruturantes. Não tem uma linha divisória muito nítida para você falar até aqui é política de Estado e daqui para cá é política de governo. Mas nós podemos dizer que uma cidade como São Paulo, as escolas, os hospitais, ônibus, metrô, o abastecimento, o funcionamento da cidade, isso aí não tem definição partidária. Isso precisa funcionar. Vai funcionar socialmente mais justo, atendendo quem mais precisa, se o governante eleito tiver uma vocação social mais arraigada, tiver um compromisso popular muito mais consistente, coisa que às vezes a gente não percebe em muitos governos. Governo que procura gastar boa parte do orçamento nas áreas centrais, melhor estruturadas, e deixa a periferia no abandono. Então, acho que, se eu fosse te dar uma grande definição, quem olha com mais ênfase as demandas do povo, da maioria da população, necessariamente tem que olhar com mais força os bairros da chamada periferia. Periferia é um termo que às vezes é pejorativo, parece que na periferia é sinônimo de bairro que não tem nada. Mas periferia é porque está mais distante do centro, mas pode ter tudo. A periferia pode ter escolas boas, postos de saúde, unidades básicas de saúde, centros de cultura, centro de esporte, que é um comércio pujante, tem que ter uma vida pujante no bairro, independentemente de ser os jardins ou a área central do município. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Desenvolvimento econômico e segurança pública são pastas distintas, mas em alguns momentos elas se fundem, né? Como pensar a segurança pública dentro dessa perspectiva de um desenvolvimento? Olha, segurança pública é importante. Nós temos umas tragédias no nosso país. Nós temos de 50 a 60 mil homicídios por ano no Brasil. Só em 2018, o Ministério Público do Trabalho notificou que 11 mil motociclistas morreram. Em um ano, 11 mil. Então, nós temos homicídio, tem esse problema todo. Na legislação brasileira, boa parte dessa área de segurança pública é de responsabilidade dos governos estaduais. Então, a polícia militar, a polícia civil, tudo, os municípios, eles são complementares. Tem alguns anos que foram criadas os guardas civis metropolitanas, mas tem uma tarefa a mais de cuidar dos espaços públicos municipais, do patrimônio municipal, escola, CEL, centro de saúde. Então, tem uma atuação mais restrita. Eu acho que o desenvolvimento econômico, a falta de segurança é um fator impeditivo do maior desenvolvimento econômico. A gente precisa ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade justa, e a falta de segurança cria desequilíbrio social, mais pessoas são internadas. Se você vê só o custo, se você for pegar pelo lado do custo médico hospitalar da tragédia da segurança pública, é uma fortuna. A gente fica gastando cada vez mais em segurança e vai faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para outras áreas. Mas a prefeitura tem um papel mais limitado. Eu acho que ela pode colaborar criando condições. Tem bairro de São Paulo que não tem um centro esportivo, não tem uma quadra, não tem praça, não tem área de lazer. O jovem, adolescente, o jovem fica amontoado, não tem
ele já mora em uma casa pequena. Então, como que o poder público municipal pode ajudar? Se você criar uma infraestrutura de lazer cultural, esportiva, você querer melhorar a qualidade do bairro, se você ilumina o bairro, dá mais vida, automaticamente você está dando uma contribuição indireta à segurança pública, porque as pessoas vão ter uma satisfação maior em estar ali no seu próprio bairro. Quando a pessoa não tem nada, já mora mal. Às vezes tem famílias com problemas de desagregação, aí a segurança é potenciada negativamente. Nivaldo, nós chegamos ao fim da nossa live de hoje, a São Paulo que podemos ter, e eu te agradeço imensamente por esse bate-papo, fiz várias anotações, e você tem 1 minuto para fazer as suas considerações. Muito obrigado, professor Anair Novaes, pela oportunidade. Eu estou à disposição. Tudo que eu puder ser útil, eu estou à disposição para ajudar. Desejo boa sorte, que você seja vitoriosa nessa empreitada nobre, positiva e necessária. Boa sorte e parabéns. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco aqui, ouvindo essa live com o Nivaldo Santana, pensando uma São Paulo melhor no processo do desenvolvimento econômico, no trabalho e na renda. Gente, boa tarde, obrigada. Um beijo, Nivaldo. Outro, tchau, tchau.